Olá, eu sou Célio Fernando Bezerra Mello, sou economista, atualmente estou na vice-presidência da Academia Cearense de Economia. Hoje eu falo aqui no programa, mais uma vez aqui no Panorama Trends, falando sobre a COP30, onde eu tive a oportunidade de falar sobre um painel sobre finanças sustentáveis a convite do BAS e representando a Associação dos Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais do Brasil. Foi um momento ímpar. A COP30 realmente é um local onde você coloca novas ideias, coloca essa inovação a serviço dessa sustentabilidade. E lá nós pudemos ver vários painéis de outras agremiações e instituições que participaram ativamente, com grandes momentos de governos, né, anunciando suas ações que serão importantes para o nosso desenvolvimento sustentável. No meu caso, eu fui falar sobre finanças sustentáveis, e finanças sustentáveis é uma coisa importantíssima nesse processo de ação para sair das ideias para a ação. A gente precisa ter esses recursos que são fundamentais e críticos para a gente poder realmente fazer as transformações. Então, no painel, a gente falou sobre Amazônia de Impacto. E aí falamos sobre finanças, negócios e conexões para o desenvolvimento sustentável. Naquela oportunidade, eu tive a condição de colocar um pouco do que seria uma imagem que eu acho muito importante do fotógrafo e economista também, Sebastião Salgado, onde ele coloca uma obra-prima de um olhar sobre o bioma da Amazônia, mas colocando os rios aéreos. E aí a gente aprende um pouquinho mais de como a Amazônia é importante para o nosso país continental e como os negócios de impacto na Amazônia afetam todo o nosso país, né? E ali, mesmo entendendo aí que o bioma marinho, a gente tem a evaporação do mar, e aquilo você pega e transmite ali para o bioma amazônico, que faz a evapotranspiração das florestas. E com isso a gente tem aquelas chuvas, né, grandiosas que ocorrem na Amazônia e aqueles rios aéreos que vão se passando aí para a Caatinga, para o Pantanal, para o Cerrado, para todo canto, para todo o Brasil, mostrando essa importância desse bioma tão importante. Mas lá, para a gente poder começar uma conversa, nós falamos do mapa de interconexões do risco global que é apresentado no World Economic Forum e mostrando que nós temos lá a questão dos eventos climáticos extremos, mas a gente sabe que o maior risco global, ou pelo menos na dimensão hoje, está ligado à justiça climática nessa visão de transição, que são as desigualdades. E a gente tinha que colocar o seguinte: à medida que os eventos aumentarem, esses eventos extremos climáticos, cada vez mais, quem vai ser mais afetado serão os menos favorecidos. Com isso, a desigualdade cada vez se acentua mais. E é importante a gente fazer essa ligação. A gente fala de um planeta em transição, um planeta que tem discutido a viabilidade econômica dessa mudança e discutido como essas finanças podem colaborar. Isso, quando eu pude participar em Glasgow da COP20, já se discutiu o artigo 6º do Acordo de Paris, que foi na COP15, ainda discutindo os créditos de carbono como uma, vamos dizer assim, uma moeda que possa fazer compensação dentro dessa discussão de transição. Ou seja, é necessário. Mas aí passou a COP21, COP23, COP25, COP26, chegamos em Glasgow, né, e lá falando um pouquinho sobre tudo isso, e houve um primeiro movimento mais forte do que ocorreu da COP, do Acordo de Paris, para a gente poder pegar e conversar sobre crédito de carbono. E hoje, na COP30, o que a gente fala mais é que a COP30 marcou o início de uma década de regeneração, inovar para restaurar e, obviamente, investir para perpetuar. Eu acho que essa frase é fundamental. Investir para perpetuar mostra essa questão das mudanças climáticas e o que é a Net Zero em 2050, quando nós estamos trabalhando a ética global, que é, obviamente, as questões que envolvem a sobrevivência humana. E essa sobrevivência ela precisa de inovação para essa restauração, e a gente está falando de regeneração, que é um dos vetores mais importantes. E finanças como vetor de sustentabilidade, a gente pôde citar, naquela oportunidade, os títulos verdes, os green bonds, e como isso estava crescendo,
através de uma série de mecanismos de investimento, mas principalmente com relação à inovação, que estavam fazendo essas emissões. Nós já temos, assim, finanças em projetos que falam sobre o impacto social direto, que são os social bonds, os green bonds, que falam desses projetos mais ligados às questões ambientais, e projetos em bonds de sustentabilidade, que também misturam essas visões ambientais e sociais, né? Muita coisa tem sido discutida, até mesmo o que a gente chama de emissões de desempenho de metas para o ISG, uma coisa muito importante. O mercado de capitais, principalmente, tem produzido ou tem mostrado uma demanda muito grande para empresas que estão nesse aculturamento do que é o ISG ou ASG, ou seja, as questões ambientais, sociais e de governança juntas para que você possa dar esse novo paradigma do que a gente chama de uma economia verde, algo que mostre essas preocupações que você tem que ter com os stakeholders, né? Como a gente fala, mas são os fornecedores, clientes, as pessoas que estão trabalhando ali em todas as esferas da organização, e como tudo isso se comunica, para que não haja problemas, obviamente. E como aquilo interfere na cadeia produtiva ou em outras cadeias produtivas, desde que você não afete tantos problemas com relação às questões humanas. Falamos também do papel do setor financeiro na descarbonização, uma questão muito importante. Muitas vezes as pessoas se preocupam quando a gente fala de descarbonização, isso não é de uma hora para outra, a gente sabe. Nós estamos falando de uma mudança de época, tudo isso é pensado. Pensar no longo prazo é mostrar que isso é um entregável de curto prazo. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pensa no longo prazo, principalmente líderes políticos que podem ser considerados estadistas, eles acabam resolvendo com maior velocidade as questões de curto prazo. Isso é fundamental. E é isso que a gente vai vendo, seja nos green bonds, seja na ação que se faz na economia verde. No caso do governo federal, olhar o BNDES, o BASA, né, o BNB, né, todos com ações, com recursos para recuperação do semiárido, para tentar o Fundo Amazônico, para tentar fazer o Fundo das Florestas, como foi anunciado pelo presidente da República. Então, tudo isso é importante, são elementos que também trabalham a captação e precisam falar de energias renováveis. A gente está falando muito de hidrogênio verde. Muitas vezes a pessoa pensa que é para amanhã o hidrogênio verde. Não, não é isso, gente. É porque a gente tem que pensar agora para poder fazer a transição. A gente sabe que o hidrogênio verde, na matriz que é esperada, vai ser de 7 a 10% no máximo até 2050. Eu creio que não possa superar isso. Outras energias renováveis vão ficar aí na ordem de 70% a 75%. E ainda teremos ainda muita coisa com petróleo e gás, algo em torno de 10% a 12% da matriz energética em 2050. Mas para a gente poder trabalhar tudo isso, é necessário se pensar, falar em biomassa, como eu capturo essas questões para que a gente possa reduzir os gases de efeito estufa na atmosfera e podemos, daqui a 10, 15 anos, estarmos comemorando uma situação onde o aumento da temperatura não tem sido tão forte como tem sido nos últimos anos. Cada vez mais isso é um problema. Mas a gente precisa de recursos para tudo isso. E não dá. A gente tem que destacar tudo isso, que esses green bonds, que seja o que for, em termos de captação lá fora, são necessárias parcerias com os organismos multilaterais, Banco Mundial, BID, CAF, e todos esses outros organismos multilaterais que trabalham, as Nações Unidas, na sua forma de trabalhar, para termos, assim, que a gente chama de um framework de títulos de sustentabilidade. Isso é fundamental para a gente poder trabalhar. E, obviamente, eu acho que o auge da nossa discussão foi que o Brasil, como potência global, obviamente, de uma economia verde, uma potência global verde, mas também azul. E aí a gente fala, hoje a nossa matriz energética, do ponto de vista elétrico, a gente tem de energias renováveis quase 90%. Isso é muito importante. A gente está perdendo ali um pouquinho para Noruega, Dinamarca, nessa consideração, mas, poxa, para o Brasil isso é muito forte. Fora com a consideração que a gente pode ter da nossa própria matriz energética, que é uma das mais limpas do mundo. Temos avançado, obviamente, em tudo isso, mas, poxa, representa mais de 50%, 60% de toda a matriz. Chegamos, assim, com outros conceitos, até a falar que a nossa matriz energética é mais de 80%, coisa que seria primeiro lugar no mundo inteiro.
Então, tudo isso é importante. Óbvio que essa matriz ela tem que ser melhor trabalhada, há questões para a gente integrar cada vez mais fontes limpas, né? E, obviamente, outros sistemas que estão ligados a isso. Isso é uma maneira da gente poder estar colaborando com essa ética global, com essa questão mundial, que é o aquecimento global com os gases de efeito estufa. Coisas no Brasil recentes, a gente observou que a partir de janeiro desse ano, nós teremos o regime fácil. O regime fácil coloca um balcão organizado de acesso ao mercado de capitais, o que é muito importante. Esse balcão organizado é quase uma bolsa, a gente pode falar dessa forma. Nós teremos aí um sandbox aí que já foi construído com a Comissão de Valores Imobiliários. Sandbox, entendendo, é uma maneira de você fazer uma aposta do ponto de vista da regulação para testar se aquilo ali tem um bom funcionamento ou não. Então, nós teremos aí a Bifor, né, no Rio de Janeiro, fazendo o que seria um exemplo de uma Nasdaq nesse mercado de balcão organizado. E a gente vê o ISG e os negócios de impacto como grandes candidatos a essas condições de abertura de mercado nesse modelo que é um benefício de extrema simplificação que o mercado brasileiro agora promove para empresas que têm faturamento de 10 até 500 milhões. Com isso, a gente constrói, para quem já tem uma certificação de ESG, por exemplo, ou esteja trabalhando em negócio de impacto, um acesso ao mercado dentro do regime fácil para uma obtenção de capital, seja por dívida, seja por sócios, de melhor alcance. Isso é importante para a gente poder entender como tudo isso funciona. E temos aí também o impacto aí do governo federal, com também o que a gente chama de transformação ecológica, que também busca. Só o Eco Brasil Invest teve um primeiro leilão, trabalhou com 35 mil, o segundo com 42 mil, o terceiro indo aí com expectativas acima de 50 bilhões. E isso só se faz com grandes parcerias. Nações Unidas, o BNDES, muito ativa, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a própria PIMEC, que eu faço parte, o Fundo Amazônia, o GEF, é muita gente participando de todo esse processo que traz recursos para um país que se mostra protagonista da visão da sustentabilidade. Mas com grandes problemas na justiça climática. Por isso que a gente fala termos como transição energética justa ou transição energética com justiça climática. Nós temos que também favorecer nessa mudança de época, principalmente no Brasil, a redução, mitigação de desigualdades, trabalhar melhor essas questões de diversidade com relação aos povos e comunidades tradicionais, né, os povos indígenas, trabalhar também questões de segregação racial, tentar reorganizar a nossa economia, mas também com as pessoas. É como disse também o ministro da Educação, que agora também na COP mostrou lá o Plano Nacional de Educação Ambiental e todos os seus embaixadores da educação ambiental que estiveram lá no encontro infanto-juvenil em Brasília. E o MEC lá mostrando que essa capilaridade pode ser construída e mostrando. Temos aí agora o Sistema Nacional de Educação. E tudo isso trabalhando com o quê? Com uma visão, talvez, de longo prazo, que trate a humanização, trate a equidade. E isso é justiça climática. A gente tem que dar oportunidades de emprego, criar essa educação ambiental, essa educação inovadora, essa educação empreendedora para traduzir tudo isso. E o ministro tem trabalhado muito nessa visão para esse futuro chegar dessa forma mais equilibrada e com isso a gente tem uma organização melhor do nosso país com melhor equidade, né? Então, é todas essas questões. Falamos um pouquinho também dessas finanças de impacto com o investimento responsável, com todos os atores, que são os investidores institucionais que estão trabalhando e fizeram aportes em green bonds e etc., isso no mundo inteiro, os gestores de fundos, profissionais de investimentos como nós, bancos públicos e bancos privados participando, como BASA, Banco do Nordeste. Então, é uma coisa muito importante. E o setor público, acho que o Ministério da Fazenda, procurando dar início a essa transformação ecológica, obviamente o ministro também da Fazenda, que também já foi ministro da Educação, compreende que em todas as instâncias, em todos os eixos, é importantíssimo que tudo esteja totalmente conectado e é interdependente da educação, e o MDIC aí com os negócios de impacto, que também entende essa capacitação e aculturamento que é necessário para a gente poder compreender como é que esses negócios de impacto podem encontrar essa moralidade, essa ética, essa discussão que se fala do socioambiental, com todos que devem estar, a ética da natureza e um crescimento altamente inclusivo. Falamos também de uma economia digital, os tokens, e a tokenização, por exemplo,
tokens ambientais, coisas que trabalham, que podem melhorar a necessidade ou a busca de formas de captação quando a gente está falando em biodiversidade. Isso é o token ambiental, tá certo? Que faz relacionamentos importantes. Não é a venda, não é nada disso. É a forma da gente poder capturar recursos. E cada vez mais o mundo digital também nesse movimento de você ver a preservação e conservação. Falávamos muito de criação de fundos ou cinturões digitais que possam olhar isso por todo o Brasil, para que a gente possa pegar e acompanhar a preservação e a conservação, tanto do ambiente terrestre, como também do nosso bioma marinho, da nossa Amazônia Azul. Mas é isso, finança de impacto traz tudo isso, traz um novo Brasil, um plano de transformação ecológica. Tudo isso, obviamente, está no início, tem muito para poder ser construído. É um fundo de bioeconomia, são essas tokenizações, o token ambiental, é muita coisa chegando, CPR verde, para que a gente possa pegar e compreender o que é isso. Fundos também que falam fundos verdes, e o mercado, de alguma forma, traduzindo o que significa tudo isso. Bom, essa é a nova economia de impacto com inovação regenerativa, gente. E a gente tem que falar sempre de inovação, que não dá. Oportunidades de resultados fantásticos que a gente possa ter na transição verde, principalmente na justiça climática. Eu não encerro aqui, acho que me estendi um pouquinho mais, mas o que eu posso dizer é que das florestas à inovação nas finanças, o protagonismo pode ser do nosso país, do Brasil, que descobre esse patrimônio natural de uma maneira onde consegue construir um ativo estratégico da ética global. Isso é que é importante. E com isso a gente consegue ver essa transformação de impacto socioambiental positivo em valor sustentável para as futuras gerações. Isso aqui é bacana, é a gente entender o que é plantar tâmaras e pensar que os nossos netos aqui vão ver no futuro os frutos e as folhas verdes. Então, é assim que funciona, é assim que o nosso país trabalhou a COP30, é assim que eu pude participar de um painel de finanças sustentáveis e fazer minha pequena contribuição como cidadão nessa discussão que é tão rica e tão importante. Sem investimentos, nós não conseguimos fazer transição. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão de necessidade. A gente tem que entender essa importância dos instrumentos para que a gente possa ter a ação, não ficar só na ideação. Muito obrigado e até um outro panorama Trends, falando com vocês sobre outros assuntos de interesse. Obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.